Muito boa noite, corretor de imóveis. Está começando o seu podcast, Corretor em Foco, mais um episódio de muito conteúdo para você. Hoje nós temos aqui dois convidados exclusivos, Zito e Genival. Sejam bem-vindos. Boa noite, Aldevino. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar sobre o mercado imobiliário, sobre o que é ser corretor. Vamos lá. Boa noite, Genival. Boa noite, Aldevino. Muito obrigado pelo convite, né? Primeira vez que eu estou participando de um evento desse, né? Estou muito contente de você poder ter me convidado. Graças a Deus. Obrigado mesmo, tá? Eu sou Genival. Eu estou no mercado imobiliário há aproximadamente uns 6, 7 anos, né? Eu trabalhava no ramo de CLT, ramo Sim. muito bom. Trabalhava numa empresa química, né? Não vou falar o nome da empresa aqui, mas uma grande empresa, né? E eu optei, né? Por sair do ramo CLT para vir para o ramo imobiliário. Né? Então, durante o período aí de 6 anos no ramo imobiliário, né, eu conquistei talvez 3, 4 vezes mais do que o tempo que eu fiquei dentro da empresa. Então, realmente, o ramo imobiliário mudou minha vida e vai mudar a vida de qualquer pessoa que ingresse no ramo imobiliário. Sim. Se vier trabalhar conosco, nós temos a essência e a fórmula para que instruir o corretor para que ele seja um bom corretor no mercado imobiliário. Exatamente. Então, agora eu até já quero fazer um convite para você que ainda não sabe como fazer para se tornar um corretor de imóveis, ou você que está procurando uma nova profissão. Se você pode se tornar corretor de imóveis com a gente. Nós temos 10 bolsas mensais para que você possa se tornar um corretor de imóveis. A bolsa chama TTI. E quem que dá todo esse custo para você é a empresa Direções. Você pode entrar em contato no Aldevino Super Direções, que eu te mostro o caminho no Instagram de como você faz para se tornar um corretor de imóveis. Genival, agora eu quero falar de algo com você, que como que você começou, o que te tornou ser um corretor de imóveis? O que você enxergou na profissão em ser um corretor de imóveis? Aldevino, eu trabalhava numa grande empresa, como eu te falei para você, não vou falar o nome dela aqui. Eu estava já há mais ou menos uns 20 anos nessa empresa. E o meu limite de renda estava bom para aquele momento que eu vivia. Porém, eu queria crescer um pouco mais na empresa, mas eu estava no limite máximo da empresa. Quando eu cheguei a conversar com o meu gerente na época, né, pessoa muito bacana, e ele disse que não conseguiria mais aumentar o meu salário porque eu já estava a 110% da faixa. Né? Sim. Eu era um bom funcionário, ele precisava muito de mim, a empresa precisava muito de mim, a empresa, mas infelizmente ele não poderia estar aumentando mais o meu salário. Né? Então aí eu pensei no plano B. Comecei pesquisar sobre o ramo imobiliário, né? Eu conheci uma pessoa que tem uma imobiliária ali em Osasco Centro, né? Comecei a conversar com ela e ela falou assim, realmente do ramo imobiliário, como que era o ramo imobiliário. E eu comecei tudo isso aí e trabalhei na empresa, né, no CLT, num período, e no ramo imobiliário no segundo período. Eu fiz essa intercalação nos 2 tempos, empresa de manhã e ramo imobiliário à tarde. Quando eu fazia o ramo imobiliário à tarde, eu não tinha um total rendimento do meu trabalho como corretor. Né? Aí eu investi, eu passei a trabalhar à noite na empresa, no horário de 10 às 22, né? Ou melhor, de 22 às 6 da manhã, e eu conseguia sair da empresa às 6h30, chegava no stand, né? Ia para casa, tomava um banho, tomava um café, corria para o stand, fazia a roleta e ficava mais ou menos até umas 13, 14 horas da tarde, 15 horas para fazer a frequência, né, no stand. E você já começou em lançamento? Eu comecei, na verdade, eu comecei em lançamento. Eu comecei lá em São Paulo. Não vou falar o nome das empresas que eu comecei, mas eu comecei lá em São Paulo, trabalhei em 4 empresas mais ou menos, né? Legal. Intercalando CLT e intercalando ramo imobiliário, né? Quando eu trabalhava na parte da tarde, São Paulo tem 2 roletas. Tem uma roleta na parte da manhã e tem uma roleta na parte da tarde, né? Então, eu participava da roleta da parte da tarde, né? Quando eu investi, eu passei a trabalhar quase que completo. Né? Eu trabalhava mais tempo durante o dia do ramo imobiliário e eu dormia pouquinho tempo e depois trabalhava à noite na empresa. Conciliava os dois. Conciliava os dois. Eu fiz isso durante aí uns 3, 4 meses. Quando eu comecei a vender, né, que eu comecei a colocar o dinheiro do bolso, do ramo da corretagem, eu entendi que o CLT estava sendo um bico para mim. Demorou muito para você vender? Olha, na verdade, os 2 meses que eu fiquei só na parte da tarde, né, fazendo o da parte da tarde, eu não vendi. Quando eu fiz a dinâmica de trocar o horário da empresa para trabalhar à noite e eu passar a trabalhar o período integral durante o dia na corretagem, me esforçando um pouco mais, dormindo um pouco menos, né?
um pouquinho à tardinha para poder trabalhar à noite, eu desenvolvi mais. Aí eu comecei a vender. Eu tive, assim, uma sorte muito grande, não posso dizer se é sorte ou se é trabalho, mas os dois estão em conjunto, né? E no primeiro mês de venda, eu vendi 3 unidades. Legal. Né? No primeiro mês. E em termos de valores, né? Em termos de valores, correspondia a 3, 4 meses de salário Que você fazia no outro. que eu né? fazia. E o legal é que assim, a corretagem ela te dá essa flexibilidade, né? Para você trabalhar, para você às vezes conciliar, só que quanto mais você se dedica, né? Mais resultados você tem. Zito, como que foi aí a sua aderência? Quanto tempo você está no mercado? Como que foi aí que você começou na corretagem? Que ninguém sonha em ser corretor assim a princípio, né? É uma coisa que ninguém sonha. Mas depois você vê que é uma profissão que dá para você mudar e é aquilo que você estava falando, dá para realmente você ganhar bastante dinheiro, né? Então, assim, coisas que no CLT você não consegue ganhar, você tem aquela limitação de salário. Então, para mim ter um aumento, eu preciso esperar 2 anos o chefe subir de cargo para mim subir e coisas que na corretagem você consegue por um espaço curto de tempo. Muito tempo, exatamente. No meu caso, assim, eu vim também, eu era autônomo, né? Eu trabalhava como motorista de táxi e eu fui convidado para começar a fazer stand, mudar no mercado imobiliário, entrar como corretor. E foi feita a proposta e comecei a acompanhar, na verdade, quem começou primeiro foi minha esposa. Ela entrou, começou a fazer plantão e eu comecei a acompanhar ela lá nos sábados e domingos, onde tinha um tal de roleta livre, né? Comecei a acompanhar ela e nessa conversa com os corretores de lá, eles falaram, não, você tem um perfil para corretor. Por quê? Porque você conversa bem, você é dinâmico, você tem um perfil. E eu não acreditava e a coordenadora naquela época começou a me insistir, me fez o convite e chamou um desafio para fazer 30 dias para ficar no plantão com ela e fazer as coisas como deve ser, ficar em foco, né? Fazer as ligações, tal, as abordagens por telefone e ficar no foco. E eu aceitei o desafio dela, 30 dias, com 28 dias de plantão ali, trabalhando direitinho, fazendo roleta, eu consegui vender uma unidade. Tá? Foi sucesso, depois a gente mudou de plantão, começamos a crescer, foi vendendo alguns em Osasco. E depois o meu gerente me convidou para fazer um empreendimento lá em Alphaville. Inclusive até eu conheci o Genival lá. Cheguei, o Genival já era sucesso lá no ápice, né, Genival? Pode falar aqui, né? E eu conheci o Genival lá, né? Um grande profissional e aprendi muita coisa com eles lá também. E estou no mercado imobiliário há 4 anos já. Primeiro ano fui sucesso, vendi 21 unidades lá no Alphaville. E recebi o convite para estar como gerente de equipe, né? E graças a Deus Tamo junto aí. Tamo junto, né? Exatamente. E assim, o legal da corretagem é que assim, você tem, por mais que nós estamos falando de uma profissão, tem vários nichos, né? Então, até eu citou agora um projeto que vocês fizeram, que acabou a gente trabalhando junto também lá em Alphaville. Então, assim, olha o nicho mais popular, você tem uma certa dificuldade em falar de um ponto, né? Se você olha um nicho um pouco mais elevado, já é a outra dificuldade. Não que você tenha dificuldade, mas que você tem que explorar na mesa, na negociação, são pontos diferentes. Por exemplo, se você falar de popular, a dificuldade do popular é o INCC. Entender o INCC, correção, como que funciona. Aí o projeto que vocês fizeram lá, que foi um sucesso de vendas, estava com um produto meio difícil, quando nós entramos lá, evoluiu bastante, né? E a coisa aconteceu, a equipe encaixou, engajada, e acabou acontecendo. E a dificuldade lá já não era o INCC, de falar de INCC. Já era explicar, porque como trabalhamos, 80% que nós trabalhamos hoje é associativo. Então, é mais o quê? Evolução de obra, como corre tudo, e isso é legal, porque assim, aí se você vai para o terceiro, você tem uma diferenciação de entrada, que aí você tem que explicar por que ele tem que dar entrada, quem não consegue comprar sem entrada. Então, cada nicho da corretagem, você vai tendo umas ramificações. Então, uma tem uma dificuldade X. Se você vai pro SFH, por exemplo, você não tem aprovação imediata. Então, você tem que explicar que é uma valorização, que aquilo ali depois ele vai lá na frente, ele vai financiar tudo junto. Então, cada um
tem as suas diferenças. Eu acho que essa aqui é a riqueza que traz o mercado imobiliário, essa é a grandeza que traz, né? E nós estamos começando aí um ano aí, todos empolgados por um ano. Qual que é a sua expectativa aí para esse ano 2024, que já começou com tudo, Genival? 2024 eu tenho conversado com a minha equipe, né? Porque o Zito aqui, presente aqui, acabou de falar que a gente se conheceu lá no Opsi Park, no Alphaville, né? Realmente foi uma coisa muito bacana, né? Zito, e você pode até não lembrar, mas o primeiro encontro que nós tivemos como corretor foi no stand de venda dentro do shopping Tamboré. Foi um ponto de captação que Foi um nós ponto de tínhamos lá. captação que nós tínhamos dentro do shopping Tamboré, Foi né? troca de turno, né? Foi, troca de tudo. O Zito chegou lá e a gente se conheceu, né? Como corretor. Depois daí a gente formou uma grande amizade, né? E hoje nós temos aí o privilégio de trabalhar junto, né? Você com a gerente de uma equipe, eu também com outra gerente, uma gerente de equipe, né? E eu costumo falar para as pessoas que cada ano que passa, né? Nós damos um passo mais à frente para o futuro e damos um passo mais à frente para o aprendizado. Nós estamos sempre aprendendo, né? E o mercado imobiliário, ele cresce, a cada mês cresce, né? Nós estamos trabalhando numa grande empresa aí e ela tem aproximadamente 10 projetos para lançar agora esse ano 2024, né? E eu falo para os corretores que 2024 começou bem e vai ser um ano muito promissor no comércio imobiliário, né? E nós temos aí a previsão aí de vender muito, né? De vender muito e fazer com que as pessoas venham para esse ramo imobiliário, que como você mesmo falou, Devino, é o ramo que você está dentro do CLT, então você está limitado em uma renda. Exato. Né? Em uma renda, né? Você se padroniza dentro de uma renda X e você não consegue sair daquilo porque você está fechado naquilo. O ramo imobiliário, que é um ramo autônomo, ele te dá probabilidade de você, por exemplo, fazer uma perspectiva para, por exemplo, 2024. Se você quer angariar, por exemplo, eu quero em 2024 chegar no final do ano com 100 mil ou 150 mil. É uma coisa que você planeja, é uma meta que você planeja e você consegue atingir essa meta. Por quê? Isso só depende de você. Produto no mercado, nós temos demais. E depende, e aí falando um pouco da empresa, primeiro, até comentei com o Gerson, com o Cláudio quando vieram aqui, que muitas vezes a gente espera o boom, né? Quando se falava, eu comecei em 2010, salvo engano, que eu comecei como corretor em terceiros. E o pessoal sempre esperava, né? O boom do mercado imobiliário. Vai ter um boom do mercado imobiliário, então como que vai ser? Vai ser cliente na rua comprando? Não. E assim, hoje, o que nós trabalhamos, não tem essa questão de, o boom. Não, todo ano é trabalho, é estoque que nós temos mais de 2.000 unidades em estoque, mais de 6.000 unidades para lançar esse ano. E todo ano é a mesma coisa. Termina o ano com lançamento e começa o ano com lançamento. E o mercado imobiliário parece que não para, né? Eu tá lembrando um pouquinho aí do ápice, a gente teve uma época da pandemia, né, General? E a gente 2019. Ficou trancado dentro de casa mesmo, e aí dentro de casa nós, né, na batalha. A pandemia foi um grande desafio, é que assim, é engraçado que todos os episódios, se pegar, o assunto acaba trazendo para a pandemia, né, porque a pandemia foi onde a gente teve que se reinventar. Onde nós tivemos quem soube trabalhar, conseguiu trabalhar, eu também na época não parei de trabalhar, então foram épocas que online, mas daqui a pouco começou a fazer ação social, a empresa fez ação social de cesta básica, aí já estava como gestor, então saía para fazer ação de cesta básica, entregar cesta básica para os corretores, e não parou. Quando nós vimos, e aí é o que eu falo, o cliente obrigou nós a voltar. Cliente obrigou. Não foi porque nós voltamos para o plantão porque a gente queria. Nós fomos obrigados a voltar pelo cliente. Por quê? A gente achou que os leads iam parar, que as mídias iam parar, e na verdade aconteceu tudo ao contrário. Né? E aí começou aquela escala, atendimento por escala, e mesmo nós, respeitando, fazendo todos os procedimentos, né, que tinha, mas a gente precisava também sobreviver. E os clientes também precisavam comprar. E aí até me chamou a atenção, quando a gente conversou com o Cláudio, o quê? A questão que apareceu muita gente comprando à vista. Por quê? O cara que tinha dinheiro guardado queria comprar.
Então, quer dizer, a pandemia, ela ensinou muita coisa para nós nessa questão. Então, sempre assim, acho engraçado que às vezes nem eu falei, eu até pensei esses dias, não vou mais falar de pandemia, porque todos os episódios, pandemia, mas a pandemia ela foi um divisor de água para alguns corretores. Porque assim, já existia o online e existia ainda a era antiga. A pandemia, ela reforçou o quê? O online. Online, exatamente. Então, assim, agora obrigou. Pessoal, agora é online. Agora você tem que saber trabalhar online. Tem que saber fazer a ligação, né? Antigamente o corretor esperava o cliente chegar e ainda dava aquela sorte. Não, eu sou bom de lábia, então eu vou ficar aqui, fico na vez eu pego o cliente. Então hoje, o cliente de vez sumiu. O cliente de vez hoje a gente fala, a língua que a gente fala lá é bulula. Dificilmente um cliente de vez vai chegar e vai comprar com tanta frequência. Quem vai comprar? É o cliente que está no online, é o cliente que está na rua, é o cliente que... Aí você vai ter que fazer uma prospecção, você não pode mais fazer panfletagem, você tem que sair e fazer uma coisa mais direcionada. Então, quer dizer, mudou a cabeça do corretor. Tanto para o online, tanto para o trabalho feito no dia a dia, né? Então, isso eu acho que é essa riqueza que traz para a gente. A pandemia nos ensinou muito nessa questão e foi um ano de muito crescimento. Foi um ano que, se nós pegar quem trabalhou, e assim, a empresa também, aí entra a empresa preparada, né? Porque nós já tínhamos contrato digital que já estava efetivo. Bastante, né? Então, assim, enquanto todas as empresas teve que se adaptar com memória, com contrato digital, com tudo, a estrutura digital da empresa já estava pronta. Então, assinar em casa já não era uma dificuldade. Então, fazia um atendimento mais rápido no plantão e o cliente assinava com mais tranquilidade também. Eu lembro assim, naquela época, né, alguns contratos que às vezes a mulher não podia vir porque estava com meio uma suspeita, não podia vir, e a gente fazia de tudo e dava um jeito e a gente assinava. Ou seja, não parou. Se a gente falar que parou, não parou. Diminuiu, baixou um pouquinho as vendas por um pequeno período, né? A gente reduziu o número de atendimento dentro do stand, para até dar segurança para as pessoas, né? Principalmente nós que trabalhávamos no Alphaville naquela época lá, o qual esse pessoal viaja muito para fora do país, né? Sim. Então o cuidado era redobrado por causa disso, né? Mas graças a Deus foi um aprendizado muito grande, cara. Vencemos, né? Passamos por essa fase, vencemos, e nós a cada dia, a cada mês, nós vamos superando cada vez mais. E aí, sempre na verdade, assim, aí a própria pandemia foi o boom que teve, né? Sim. Foi uma coisa que acabou passando, nós passamos por aquele processo, lógico, com bastante cuidado, e ainda perdemos alguns colegas de trabalho. Sim. Né? Só que assim, foi uma coisa de grande valor para a gente aprender muito com a pandemia, trabalhar, se reinventar. Então, por exemplo, fazer uma tratativa diferente, teve que mudar, o corretor teve que mudar a tratativa, teve que mudar a abordagem, as construtoras teve que começar a se adaptar em fazer tour virtual, né? Todo mundo acabou mudando o contexto. Então, quer dizer, você acabou mudando o seu jeito de trabalhar. Evoluiu. Algo que às vezes se não tivesse ocorrido a pandemia, ia acontecer com o longo do tempo. Mas ia demorar um pouquinho mais, ia né? demorar um pouco mais. Um pouco Então, mais. obrigou, na verdade, o corretor a se profissionalizar mais, a estar mais capacitado para atender o cliente, a estar mais preparado para atender o cliente. E aí que entra a questão da estrutura da empresa. Quando você tem uma empresa estruturada, quando você tem uma equipe estruturada, é diferente. Então, por exemplo, você tem um suporte, que, por exemplo, eu costumo brincar, na minha época não tinha, né, quando eu comecei, não tinha esse negócio de alguém chegar e fechar para você. Então, ou era tax, ou era 50. Então, se você fosse mostrar, comecei em terceiro, então se eu fosse mostrar um imóvel, ou eu fazia 50 com uma pessoa, ou eu pegava um táxi e corria o risco da pessoa. E na época, o táxi não era tão acessível, assim, não tinha Uber, não tinha nada, né? Então, assim, era uma época difícil. Então, hoje, além da profissionalização que nós temos, da estrutura que nós temos de empresa, da quantidade de empreendimentos que nós temos com qualidade, você tem uma estrutura dentro da empresa que aporta, que é o coordenador de equipe, é o coordenador do projeto, é o gerente, é o superintendente, dando esse suporte para o corretor também, fazer com facilidade a venda, fazer o fechamento, e aí sim, traz efetividade no quê? Se a pessoa trabalhar direitinho, dificilmente ela fica um mês sem vender.
Dificilmente, se ela fizer ali o trabalho, lógico, um mês ou outro vai ser difícil para ela, mas se ela fizer o trabalho, porque eu acho que hoje o plantão é legal, é muito bom, só que se nós não tomar cuidado, toma muito tempo. O plantão, ele, por quê? Você acaba fazendo isso, às vezes amizade. Só que você tem que entender, que aí até brinco, né, que eu lembro do Genival lá nos plantões, né, meti o fone de ouvido, né? Se o Galvão Bueno. Lá no Encanto, David. Lá no Encanto. No Encanto, Mas no ele ápice, fez isso no ápice. ele colocava o fone de ouvido O mundo podia cair. né, e fazia o negócio acontecer. E é isso, né, agora, e assim, quem chegava lá sabia que você estava trabalhando. Então isso é legal. E às vezes assim, você não precisa nem falar, já estou trabalhando. Tá com fone de ouvido, tá fazendo ligação, tá prospectando, então vou deixar ele quieto, não vou nem... Só cumprimenta de longe. Porque se você não tiver esse momento, agora eu preciso ligar. Agora eu preciso agendar. Agora eu preciso fazer a diferença. E fazer, de fato, uma programação para o seu dia, você passa o dia lá no plantão, conversando, toma café, e quando você vê, o dia passou. Já passou. E aí, aquele que você fala, sair para trabalhar, mas e de fato, trabalhou? De fato, quantos agendamentos você fez? Quantos clientes você falou? E assim, eu acho que a tecnologia é bom até um certo ponto. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados, né? Então, tomar cuidado com o que o corretor está mandando para o cliente, tomar cuidado de não deixar só robotizado. Porque a pandemia nos mostrou que só robô não adianta. Que o cliente sente falta do aperto de mão, que o cliente sente falta do presencial, do olho no olho, que é aí que começa a apresentação. Eu costumo falar para as pessoas, né, que os que vêm, os que a gente convida para ingressar na área da corretagem, né, e também os que já estão dentro dos plantões, né, e eu falo para eles, olha, você chega aí 10 para as 9, 15 para as 9, que seja 8h30, você fez uma roleta 9h05, né, você tem um horário para o café, você toma seu café, você vai bater um papo, que é normal, você tem uns 10, 15 minutos de papo, e aí você vai fazer o seu trabalho. Ou que seja com fone de ouvido, ou que seja seu fone de ouvido, mas você tem que ter essa meta de trabalho. Se você for trabalhar das 9 até as 6, 7 da tarde, né, da noite, 7 horas da noite, é uma quantidade de horas grande. Mas se você filtrar essa quantidade de horas, se você falar assim, quantas horas eu trabalhei? Quantas ligações eu fiz? Né? Então, você é que tem que se policiar. Não precisa o coordenador, não precisa o gerente, passa nada para você. Porque quem vai pagar suas contas é você. Né? Então, se você está dentro do stand de venda, chegou, fez a sua roleta, tomou seu café, bateu seu papo, com qualquer que seja, né? Tomou seu café, vá para o seu trabalho. Coloca como meta. Eu preciso falar com 30 clientes por dia. Ou através de ligação própria, ou através de WhatsApp. Mas eu preciso falar com 30 clientes por dia. Se você fazer essa dinâmica e você começar a aplicar isso no seu dia a dia, uma semana fechada de 7 dias, onde a gente costuma falar de 5 dias por semana, né? 3 dias durante a semana, né? Para a gente ter a frequência, mais o sábado e domingo, é muito difícil você não conseguir fazer uma venda a cada semana, a cada final de semana. É muito difícil. Então, nós trabalhamos hoje com uma grade de projeto de aproximadamente, talvez, 155 mil a 1.700.000, 1.800.000. Essa é a nossa grade de projeto. Qual a grade de projeto que sai mais? Né? Hoje nós trabalhamos com aproximadamente quase 90% do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então, a gente tem uma grade de projeto muito grande que sai constantemente. Então, hoje, eu posso falar para você que com a comissão mínima de R$4.000, talvez a menor comissão que nós temos hoje, né? Você consegue essa venda em uma semana. Você tem a possibilidade de você fazer 4 vendas durante o mês, pensando na menor comissão, R$16.000 por mês. Então, eu falo que você ficar no CLT com um salário, digamos aí, sei lá, 2.500, 3.000, né? Você está limitado. Exato. Você vai viver, porque você vive com aquilo que você tem. Mas a sua perspectiva de vida, aquele sonho, né? Você está um pouco limitado por aquele sonho. Você pode até sonhar, mas você acha que é sonho, talvez isso não vai acontecer.
E no ramo imobiliário você determina, né? Se a gente for contar aqui de quando você entrou, quando eu entrei, o que a gente já conseguiu Foi muito nesse bom, tempo, né? né? Eu costumo falar também que o ramo imobiliário é uma fábrica de sonho, tanto para o cliente como para o próprio corretor. O cliente sonha e consegue o imóvel através do corretor, indicação do corretor, trabalho do corretor, e o corretor também transforma a vida e acaba conquistando o sonho dele, né? Trocar de celular, trocar de notebook, trocar de carro, tudo isso a gente acompanha nesses anos aí. Muito corretor que começou com a gente, não tinha dinheiro para condução, vinha de pé. E hoje você vê as pessoas bem estabilizadas, comprou carro, comprou moto, trocou de A gente celular, dividia a marmita, né? dividia marmita, então. comprava rachava no meio. Quantas vezes, o Genival, Quantas né? vezes? Então, e assim, é uma realidade que às vezes quem olha, né, é igual que tem aqueles comparativos que fala quem vê o corretor de imóveis, né, como minha esposa vê, como meu amigo vê, né, e a realidade. Então, existe muito isso, né, a realidade, às vezes o pessoal olha, cara, ou ele virou corretor, ou ele precisa arrumar um emprego, né, quando você começa, você precisa arrumar um emprego, porque você não tem salário fixo, você não tem benefícios, né? É. Não, aí daqui a pouco você começa a ganhar uma comissão, aí você troca vestimenta, você, né, começa a trocar de carro, arruma casa, né? Aí começa a ir no restaurante melhorzinho, né? E aí o que acontece? As pessoas vão reparando que mudou. Poxa, você está mudando. Mas aí tem aquele negócio, né? Acha que é só as vacas gordas, né? E tem muito assim, só que é uma profissão que assim, que muda a vida. Eu falo assim que quando eu voltei, que eu comecei em 2010, quando eu voltei para corretagem, fiquei um tempo fora, eu estava numa situação difícil. Mas uma situação difícil mesmo, assim, de esposa grávida, morando num lugar que eu não queria morar, tudo difícil. E aluguel atrasado, né? E aí a minha esposa trabalhava na época, ela trabalhava em restaurante, e aí tinha aquele salário ali que era pagar o aluguel. Bom, então você tá tranquilo, aí você paga o aluguel, segura as contas, e quando eu vender, aí assim foi que nós combinamos. Quando ela passou, né, aquele período, 20 dias que eu estava na imobiliária, voltei, aí a patroa chegou, mandou ela embora, sem direito nenhum. Então eu vi aquela situação, tipo assim, agora preciso vender. Preciso vender, preciso vender, preciso vender. Só que assim, não é o desespero que te faz vender, é a necessidade de trabalho, né? Se você colocar a intensidade no desespero, você vai ficar desesperado, as coisas não vão acontecer, porque você está colocando a intensidade no lugar errado. Você tem que pôr intensidade aonde? No trabalho. E agora? Preciso trabalhar, preciso ir para a rua, preciso falar com clientes, preciso ir atrás de clientes. E aí começou as coisas a acontecer. Naquele mês, eu vendi 5 unidades. E assim, era uma necessidade tão grande que, assim, que na época, eu até brinco com uma amiga minha, a Duda, que ela sempre nós fazíamos parceria de panfletagem junto e tal. E o que acontece? Na época, ela trazia bolo. E eu sempre gostei de sempre gostei de bolo, sempre. E ela trazia uns bolos, né, bonito, com recheio. Só que assim, eu tava numa situação na minha casa tão grande que eu não conseguia nem comer aquele bolo. Entendi. Por quê? Eu falava, poxa, eu tô comendo bolo aqui, mas e minha família? Minha família, como é que tá, né? E minha esposa? Entendeu? Então, hoje, o conforto que você consegue trazer, dar para sua família, não é que você está rico ou não. Não é questão. É você trazer um conforto, uma qualidade de vida que você não tem. Mas é aquilo que eu estou falando. Não pode ser, você não pode colocar intensidade no desespero. Tô colocando a intensidade, agora, preciso pagar a conta. Precisa o quê? Se você colocar a intensidade no seu desespero, Não sai. você vai transparecer isso para o cliente, que o cliente sente. Então, o corretor, às vezes tem aquele corretor que, poxa, estou sem vender. Quando o cliente chega, ele quer porque quer. E se você não deixar a coisa fluir, negociação fluir, esses dias mesmo, estava atendendo um cliente lá no Hub, que é assim, todo mundo, o coordenador falou que não vai vender, já acabou, o corretor que estava na mesa, não acredito que vai sair. E a tranquilidade que você, às vezes, transpassa para o cliente é o que faz você fechar o negócio.
Então, assim, às vezes a mesa meio perdida é aquela que você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. E se você tiver no desespero, você fala, mas por que você não vai assinar? E aí você deixa o cliente desconfortável. E às vezes o corretor quer forçar você a fazer pelo menos uma proposta, né? Para tentar amarrar o cliente de alguma forma, né? Só que, na verdade, você precisa sentir. E assim, o que eu falo é que assim, a mesa ela traz uma vivência para o corretor. Então, por exemplo, vocês estão como gerente, superintendente, o que acontece? Você tem uma vivência grande, então você começa a falar com o cliente, você fala com o outro, você vai conversando, você vai entendendo o cliente. Então, quer dizer, nós que estamos ali, vai com a rédea na mão, né, com as cartas na mão. E aí o que acontece? O corretor, naquele desespero, ele aí vai pegar a proposta, porque só que tem a hora de você chegar, esperar o cliente dar, né, conversar, daqui a pouco, não, agora é a hora de apertar. Agora é hora de eu falar para ele que se ele não comprar, ele vai perder. Se ele não comprar a unidade dele, vai para outro. Então, assim, essa experiência, essa percepção que a gente vai adquirindo com o longo do tempo, e assim, aí vai compartilhando com os colegas, porque você vai acabando fazendo mais mesa, e aí o pessoal vai pegando o seu jeito, vai pegando os seus argumentos, e assim, e a mesa ela vai trazendo até ideias para você, às vezes você está fazendo a mesa de um jeito, daqui a pouco você está fazendo a mesa de outro jeito, e assim, isso que é legal, você está atendendo, compartilhando o seu conhecimento em vendas, né? Usando o que você tem de técnica de vendas, às vezes de alguma coisa que você tem de persuasão para aquele momento e está ajudando as pessoas também, porque o corretor que está ali está entendendo você. Está observando e está aprendendo junto com você, né? Exatamente. Então, para mim também foi assim, vou aprender a fazer, porque quando você vende pronto para associativo, é totalmente diferente, é como se você não soubesse nada. Então, por quê? Você trabalha o cliente de trás para frente, né? Então, você não começa o cliente com imóvel, primeiro você vai começar com condições. Então, foi um grande aprendizado assim na época, falando um pouco, né, da volta para direções. E assim, e é o que eu falo também, não tem fórmula mágica. Eu, particularmente, vendi de tudo. Panfleto, vendi de WhatsApp, vendi de Avez, vendi de lead, entendeu? Então, assim, mas qual que é a fórmula mágica? É o trabalho. É trabalho. É o trabalho. Não tem outro jeito se você não trabalhar. Agora, assim, falando um pouco da nossa profissão, uma coisa que eu quero perguntar aqui para vocês, e eu quero saber, assim, uma pergunta minha polêmica, hein? Diz o ditado aí popular, né, que pescador conversa muito, né? E parece que corretor de imóveis é igual ao pescador. O pessoal tem uma percepção assim, meia errônea do corretor de imóveis, né? Então fala que corretor e pescador tende a falar um pouquinho a mais, né? Você acha, no seu ponto de vista, você acha que tem hoje, né? Pelo que você viveu já, os tempos que você viveu, você acha que tem corretor picareta? Então, eu acredito que em todas as profissões, né? Se você fala de um guarda de trânsito, se você fala de um pedreiro, de um eletricista, né? A gente sabe que tem o pedreiro que faz bem feito, tem o pedreiro que faz mais ou menos, tem aquele cara que faz ele 100%. Exatamente. O preço dele é diferente do outro, por quê? Porque ele realmente garante o trabalho e garante o prazo de entrega, né? E na área de corretagem, também, a gente pode dizer que numa escala de 0 a 10, né? Tem corretor 3, tem corretor 4, tem corretor 5, tem corretor 8, tem corretor 9. Eu não vou falar que tem corretor 10, porque o 10 é lá em cima, né? Mas tem aquele corretor que ele está preocupado, né, de colocar a comissão dele no bolso. Ele não quer fazer negócio, né? Ele quer colocar, porque ele está pensando na comissão. Ele pensando agora, hoje, né? Às vezes, Zito, ele está tão necessitado, talvez, né? Que ele fica aqui por debaixo da cadeira pensando, né? E te chutando por baixo pra você. Qual que é o valor da comissão? Você pediu o ato que vai pegar a comissão dele. Comissão. Ele faz assim, não. Então, dentro da corretagem, né, existe essa escala que eu falei para você, né? Existe o bom corretor, existe aquele cara que está aprendendo, existe aquele cara que ele quer vender de qualquer jeito, ele quer forçar o cliente na mesa a fazer a proposta, né? E, graças a Deus, eu nunca precisei disso, né? E eu já ouvi muito corretor de imóvel que ele vem para aquele cara, quando ele recebe a comissão, ele fala assim, ó, já recebi mesmo, que se dane. Ou seja,
Vou trocar o número do telefone, vou trocar o plantão. Né? Ele some. É aquele cara que ele vai vender para uma pessoa só. Ele vai vender para outro, mas em outro plantão diferente. Agora, como o Zito acabou de falar, né? Que lá no Office Park ele vendeu 20 unidades, é porque ele fez um bom trabalho. Exatamente. Porque ele não estava preocupado só, né, em colocar o dinheiro no bolso dele, mas ele estava preocupado com o cliente. Né? Então, esse corretor de imóvel, a gente tem que pensar no cliente, porque você vai vender para a filha, você vai vender para o pai e você vai vender para o amigo. É verdade. Né? É uma corrente. É uma corrente, Zito, Aldevino. No Look, um dos exemplos, né? No Look, tinha um agendamento lá para uma corretora minha, né? E nós fomos atender esse cliente no sábado, dia de sábado, né? E a Manu estava coordenando lá o Look. E a gente fechou essa venda, a gente conseguiu assinar essa venda às 5 horas da tarde. No decorrer, né, das 10 horas que nós atendemos essa cliente, no decorrer dessa negociação, né, eu e a corretora, o casal, que era noivo, né? Que era noivo, os dois, e a moça muito simpática, né? Um rapaz muito simpático, a moça falou assim, seu Genival, esse projeto dava certo pro meu pai, né? Aí disse, né? Falei para a corretora, conversa com ela aí, passa para ela algumas coisas aí. Começou a conversar com ela a parte, enquanto eu estava fechando aqui a numeração, né? Os dados, né? E ela passou mensagem para o pai dela, né? Passou mensagem para o pai dela, o pai dela demonstrou interesse, né? E perguntou para ela, né? Para onde vocês vão agora? Nós vamos para assinar, né? Aí nós fomos para o escritório, estava assinando no escritório ainda naquela época, né? Assinamos a unidade, né? Quando nós terminamos de assinar lá, era quase 8 horas, né? E o pai dela, ela falou assim, seu Genival, meu pai quer conhecer o projeto, será que dá tempo? Né? Como o Luke fecha às 8 horas, como a maioria dos plantões fecha às 8 horas e tem um guarda, eu pensei, não, a gente consegue, né? Pelo menos mostrar para ele, consegue. Liguei para a Manu, terminei a assinatura aqui agora, mandei a foto para ela, né? E peguei e falei assim, eu estou com outro cliente, que é o pai da moça, né? Será que eu consigo entrar no stand lá? Não, Genival, pode ir lá que eu vou passar mensagem para o guarda, né? E o guarda vai abrir para você, né? Rapaz, cheguei lá e estava me esperando lá. Apresentei o projeto para ele tudinho. Quando foi do domingo, 9 horas da manhã, nós estávamos atendendo. Assinou o contrato. Né? Estava atendendo ele e assinamos o contrato da parte da tarde. Então a gente vendeu 2 unidades, né? Vendeu para a filha, estava noiva, né? E vendeu para os pais. Então, é o que eu falei. Se a gente faz um bom trabalho, não é que a gente é melhor do que ninguém. Mas se você fazer um bom trabalho, se você pensar no cliente, você consegue vender para a filha, para o pai, daqui a pouco ele indica um amigo, e assim é que cresce cada vez mais o imobiliário. Exatamente. E cada vez mais que você cresce a sua grade de cliente, né? Exato. É por aí que a gente vai, cara. E para você, Zito, existe corretor picareta no seu ponto de vista? Existe sim. Tem muitos que pensam só no dia de hoje, só quer a comissão, só pensa na condição dele, não quer saber, também não quer vender, facilitar para o cliente. É que assim, na verdade, assim, eu não enxergo... a comissão é, lógico, consequência de trabalho. Trabalho. Não acho que se o cara pensa só na comissão, que ele é picareta, né? O picareta que eu falo é o linguajar do povo, né? Uhum. E não acho que é má fé. Também, consequência de trabalho, prestação de serviço. Verdade. Né? Agora sim, vamos supor, ele citou o Luke. Me veio até um corretor, vamos supor que existe isso nós estamos falando aqui para um pessoal, para um mercado, para corretores que estão assistindo a gente, que sabe que assim, que existe o bom, e é como o Genival falou, existe lá o corretor que vai se dedicar, lógico, tem alguns corretores que facilita mais a compra, que pensa na negociação do começo ao fim, que pensa no pós-venda, e tem aquele corretor que não pensa, ele vai pensar em vender, e isso eu acho que não caracteriza o cara picareta, mas o que eu acho que caracteriza o cara, por exemplo, teve um corretor, lógico, não citando nomes, que vendeu decorado. Completo. Vendeu decorado, vendeu lá a geladeira, vendeu o fogão, só que não chegou para o cliente, né? Ele colocou preço em tudo, mandava foto, falava, a construtora vai desmanchar e tal, e vendeu o decorado todo. O cliente chegou lá um dia querendo buscar, encostou o caminhão lá e falou, vim buscar minha geladeira. Esse daí não tem jeito. Esse daí é o famoso picareta, não tem jeito. Eu tive um corretor lá no Fazendinha que ele atendeu o cliente foi embora. Daqui a pouco o cliente me ligou. Ele falou, eu queria confirmar as marcas da geladeira, do fogão, dos móveis aí. Eu falei, mas por que isso? Não, porque o corretor falou que vem completo, do jeito que tá aí.
Você entendeu? Então, assim, aí sim, o corretor que induz o cliente, ou sei lá, a um mau atendimento, né, a uma má fé, aí eu acho que esse Mas sim. tem muitos, né? Mas existe. Só que aí entra os diferenciais que nós estamos falando. Porque, por exemplo, se você tem uma gestão, vamos supor hoje, não vou falar que não passa na empresa que nós estamos, não passa, às vezes pode ser que pode passar despercebido, mas é muito mais difícil acontecer isso, por quê? Pela gestão que tem a empresa, né, tem um procedimento de tira e dúvidas, que a gente, tipo, faz um checklist de todas as cláusulas, de tudo que foi combinado, de tudo que foi acertado na mesa. Então, eu acho que, assim, aí entra o diferencial de pessoas e de empresas, né? Porque, assim, aí você vê que minimizar a questão de a pessoa ser ou não profissional, né? Da pessoa, porque você não tem como você, não está escrito, né, na testa de ninguém, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, assim, e aí, como tem aquela ideia que o corretor é bom de lábia, o corretor é, né? Papo de vendedor. Aí acaba sendo, às vezes, desmerecendo a categoria de corretor. Tipo, não, é tudo picareta, é tudo conversador, gosta de enganar. E, na verdade, até eu acho que nem é o corretor hoje, o melhor corretor, não é nem o bom de lábia. É lógico, tem hora que você vai precisar uma argumentação diferente, mas sim, tem hora que você vai precisar. Mas é o corretor que sabe entender o cliente, ouvir o cliente e entender o que ele está procurando naquele momento, né? Então, assim, hoje, essa ideia do corretor bom de lábia, então sempre quando a gente fala, até para os iniciantes, você vai conversar com a pessoa, não, eu quero fazer, só que eu não sei vender, eu não sou bom de lábia. Mas não é bom de lábia. É uma consequência de trabalho que você tem que fazer para que as coisas aconteçam. Mas essa metodologia existe, né? Quando você vai falar com uma pessoa para entrar no ramo imobiliário, eu não consigo vender não. Não consigo vender nada. Para ser um vendedor de apartamento, tem que ter muito bom de lábia. Exatamente. Né? Isso existe, né? Todo mundo fala. Não, sei se ser bom de lábia. Eu não sei ser bom de lábia. E eu tento mostrar para eles que isso é uma fantasia, uma coisa que ficou, talvez, no início, né? No passado um pouco distante. Hoje não. Hoje não precisa você ser bom de lábia, lógico, o que você falou é muito válido, né? Você saber conduzir o cliente, entender o cliente, saber colocar no momento certo, né, as coisas, né? Isso realmente é um ponto positivo. Antigamente o bom de lábia funcionava porque não existia tecnologia. É aí que entra no começo da conversa. Então, quer dizer, vamos supor, você colocava a sua confiança naquele corretor de imóveis, né? Então, aí você tinha, todo imóvel tem os pós e os contras. Então, todo imóvel tem vamos dizer, o pênalti que a gente chama, né? Então, às vezes é um pênalti grande, às vezes é um pênalti pequeno. Então, tem que ver qual que é a gravidade do negócio. Então, o que acontece? Chega na hora, vamos supor, se tem uma rachadura na parede. Então, quantas vezes... Não, vamos dar um jeito aqui. Por exemplo, eu conheci um corretor que tinha uma das janelas que era vista para o cemitério. E aí, o que esse corretor fazia? Para não mostrar que era vista para o cemitério, ele abria a janela, falava, tá calor, né? Ficava na janela. Então, quer dizer, o cara nunca ia na janela. O cara não ia na janela que era vista, ia nas outras. Mas ele não ia. Então, quer dizer, assim, tem casos e casos. Né? Então, assim, falar de um diferencial, falar que não, mas assim, eu acho que também o corretor tem que saber se valorizar, tem que saber o valor do seu trabalho, que é aquilo que você falou, tem corretor número 3, número 5. Uma vez aconteceu comigo, eu ainda estava em terceiro, aconteceu isso. E a imobiliária que a gente trabalhava, a gente só poderia pegar imóveis de locação se fosse primeiro aluguel. Então não podia, pago 70% do primeiro aluguel. Não, tinha que ser 100% do primeiro aluguel. E só que nós fazíamos, de fato, um trabalho diferente na época. E o que aconteceu? Chegou uma vez cheguei na casa, eu já tinha um cliente na carteira para essa casa de 3 dormitórios, suíte, sobrado lindo, né? E aí começou, eu fui lá, falei com a moça, tirei foto. Na época não era nem celular, tinha câmerazinha digital, ia lá, tirava foto, preenchia a ficha. Na hora que eu fui embora, coloquei a placa. Na hora que eu coloquei a placa, aí eu falei assim, então, deixa eu te explicar como a imobiliária trabalha, 10% de administração e 100% do primeiro aluguel. Não trabalho. Aqui é 50%. Se você quiser, 50% do primeiro aluguel.
Do primeiro. É. Eu falei, então, beleza, então eu não vou trabalhar seu imóvel. Ela olhou pra minha cara assim, não vai trabalhar meu imóvel. Tinha umas 3 placas lá já, né? A minha era a quarta. Não, não vou trabalhar seu imóvel. Fui lá, já fui cortando os enfoca-gato. Uso foca. Da... já fui cortando os enfoca-gato da placa. E ela ficou assustada quando eu falei que não ia trabalhar. Falou, mas nenhum corretor falou isso pra mim. Todos aceitou 50%. Por que, que você não vai aceitar 50%? O que, que você tem que você não vai aceitar 50%? Eu falei assim, ó, eu não sei qual que é o tipo de trabalho que ele vai fazer. Eu sei o tipo de trabalho que eu vou fazer. Eu sei o valor do meu trabalho. E eu não vou trabalhar para 50%. Eu vou trabalhar para 100% do primeiro aluguel. E ela ficou ali. Só que ela não acreditou que eu não ia... Aí eu peguei a placa e fui embora. Tirou a placa. Fui embora. Quando eu entrei, na época, minha mãe tinha um Palio emprestado, né? E eu tava com esse Palio. Quando eu entrei no Palio, a mulher foi atrás de mim. Moço, gostei de você. Você acho que ela queria falar outra coisa para mim, né? Você é terrível mesmo. Eu vou deixar você trabalhar. Se você alugar em 1 mês a minha casa, eu te pago o primeiro aluguel. Você tem 1 mês para trabalhar na minha casa. Se você conseguir alugar, em 1 mês eu te pago o primeiro aluguel. E como já tinha na carteira lá, na verdade, acabou assim, eu recebendo a captação, porque aí foi outro corretor que locou. Quando eu cheguei na imobiliária, esse corretor já estava com o cliente. Com o cliente para casa. Acabou, já entrou com o cliente, em 1 semana locou. Aí ela falou, você é danado mesmo, você conseguiu alugar. Então, assim, é o valor do trabalho e o tipo de trabalho que você vai fazer. É isso que vai fazer o seu valor. O que que eu trabalho para quê? Por que que eu não me preocupo com comissão hoje? Ah, porque agora é superintendente? Não, porque eu sei o tipo de negócio que eu estou fazendo. Eu sei o tipo de trabalho que eu presto. Então, assim, eu não sou um cara que vou chegar aqui, ó, faz aqui, se não der certo, problema é seu. Não. Então, assim, quando eu vou para o atendimento, que eu faço o atendimento, e aí, assim, quando eu falo da equipe no geral, né, tem confiança. Então, é uma coisa que você transpassa essa confiança. Então, assim, o dinheiro vai vir, a comissão vai chegar. Por quê? Eu sei o trabalho que eu prestei. É igual o advogado, quando ele também já sabe. Tem aquele advogado que ele quer adiantamento, né? Porque ele quer, né? Dá 50% agora. Não, tem que dar. E tem aquele cara que fala, não, você só vai me pagar quando você ganhar a causa, rapaz. Pode ficar tranquilo que a causa tá ganha. Então é isso. Então é a mesma coisa que assim, quando você vê a pessoa assinando, a pessoa efetivando a compra, você vê que foi um trabalho bem feito. Então você sabe que a consequência vai chegar. Sim. Que é o quê? A sua comissão. Não tem jeito. Então, eu acho que isso é uma grande jogada. Você acaba fazendo as pessoas entender que não é só o bom de lábia, não é só isso que vai fazer você vender. Né? E não é também, você não deixa de vender, porque às vezes é uma categoria que algumas pessoas ainda têm a questão. Então, tem gente que muda o nome. Ah, eu não sou mais, como que é? É corretor, agora é consultor, eu sou... e aí coloca algumas palavras. Mas assim, independente disso, ser corretor de imóveis não vai te rebaixar nada. Então, se você falar que você é corretor, que corretor, ninguém quer falar com o corretor. Na verdade, eu acho que o corretor de verdade é o cara que vai ajudar a pessoa, que vai tirar a pessoa daquele... entender o problema dela e arrumar um imóvel que se encaixe no perfil dela. Né? Então, acho que essa é a grande jogada, a grande verdade que acontece. E muitas vezes a gente fica com aquele preconceito. Todo corretor é picareta, todo corretor é mentiroso, todo corretor faz coisa errada. Então, você vê numa leitura de contrato, você vê isso, as pessoas às vezes desconfiadas, achando que, né? Não, vai me enganar, tem entrelinhas. E, na verdade, hoje em dia, não tem mais como ter... existe ainda as pessoas que podem fazer alguma coisa A ou B, mas hoje o cliente mudou. O cliente, antes dele ir falar com você, ele já pesquisou, ele já sabe a região, ele já sabe a construtora, ele já sabe a imobiliária, ele já sabe. Hoje você colocou aqui na internet, aqui, pum, apareceu aqui, ó, não sei quantas reclamações, apareceu aqui não sei o quê, esse aqui de verdade não entrega, esse entrega, essa daqui a nota tá boa. Então, quer dizer, hoje em dia, até o cliente que era um pouco desinformado, hoje tem informação. E até mesmo desse critério que você está falando aí, quando a gente vai explicar um pouco, falar um pouco do NCC na mesa, hoje você não tem como esconder, e nem precisa esconder.
Porque, graças a Deus, hoje nós trabalhamos numa empresa totalmente transparente, né? Onde nós conseguimos fazer uma venda com total transparência. Então, falando de NCC e coisas obscuras e de conhecimento, como você está falando, o cliente hoje é todo transparente. Como você mesmo viu, falou que ele já está conhecendo, que ele já sabe da internet tudo, da mesma forma, ele pesquisa o NCC na hora. Né? Se eu falar para ele que está um valor baixo, né? Eu digo, não, você pode pesquisar no Google. Né? Tudo isso para quê? Para que o cliente hoje... E às vezes tinha aquele negócio de, vou falar do NCC, mas vou falar do NCC na parcela, né? Então, ao invés de falar como que é feita a correção do NCC, existe... a gente fala assim do nosso dia a dia, mas existe várias formas, várias coisas que às vezes coloca a pessoa, o caráter duvidoso da pessoa. Sim. Né? Então é isso que eu falo, que aí entra os diferenciais de você trabalhar numa empresa idônea. Né? Então, assim, uma vez até eu cheguei a falar para uma cliente assim, ela, não, vocês querem o meu dinheiro? Aí eu falei assim, ó, a empresa que você está. Você acha que o valor que era o valor de uma taxa administrativa que tinha lá, você acha que o valor que você está banca essa empresa? A empresa não está aqui por causa disso. Ela está aqui porque ela informou, porque ela falou, porque ela não omitiu, porque ela... Aí a moça se acalmou. Entendeu? Porque, assim, as pessoas vão tão... Para comprar imóvel, às vezes ela vai tão naquele... Poxa, será que eu não vou ser enganada? Será que não está falando, Então, né? com o pé atrás. A maioria das pessoas, tem muitas pessoas com o pé atrás, medo de ser enganada. E alguns receberam, tipo, golpe lá atrás, não receberam o imóvel. Eu peguei um cliente um mês passado que a mãe não recebeu o imóvel até hoje, comprou lá em Barueri, não recebeu o empreendimento. E os filhos comprando conosco, né? Mas só que ela tá vendo a obra evoluir. Lá onde ela comprou, nem começaram a obra ainda, já faz 3 anos. Então, tudo isso, para nós, hoje é tipo uma força, né? Porque a gente também vê pessoas comprando, trazendo parentes que compraram o empreendimento da nossa empresa. Nós vamos lá nas direções lá que eles são transparentes, são honestos, o corretor é bom. Ultimamente, a gente não está nem ouvindo tanto corretor picareta, assim, né? No caso, estamos vendo mais pessoas que, como você falou, o cliente já chega já não tem como você iludir o cliente mais. O cliente já chega informado. Então, ou você seja bem honesto, bem transparente. Ali, porque não tem jeito. O cliente, se você falar alguma coisa contra, ele vai te engolir. Com certeza. E na empresa que nós trabalhamos hoje, Aldevino, você sabe melhor do que eu, que hoje a gente tem assim nós temos os fechadores que auxiliam na mesa, né? São pessoas que são treinadas para isso. Além disso, você tem o acompanhamento do coordenador, tem o acompanhamento do gerente, né? E sem contar com a nossa assessoria, que tudo que você falar na mesa, né? A assessoria vai falar. Vai falar. Ou seja, então não tem como. A nossa venda é uma venda de total transparência, né? Existe coisas obscuras, aí às vezes existe coisa obscura, mas muitas vezes por parte do cliente e não tão mais por parte de quem está vendendo. Exatamente. Falando de nós. Porque hoje em dia o processo é diferente. O processo é diferente, né? Então, por exemplo, eu tive eu cheguei no Orla, me faz uns 2 meses, né? Eu cheguei, cumprimentei o Mustang, né? Ele estava com um casalzinho assim na mesa, né? Cumprimentei os dois, né? E aí, tudo bem, senhor? Tudo bem com vocês? O Mustang falou, Genival, não está bem, porque eles vieram destratar a unidade que compraram. Nem me fale. Vamos tomar um café? Levei para tomar um café. Tomei o café com eles, conversei um pouquinho. Agora vamos aqui para a mesa, vamos entender. O cliente foi para destratar. Por quê? Como ele comprou um projeto em lançamento, e a gente sabe que tem uma carência de 6 a 8 é um processo meses, de vendas, né? Uhum. E quando ele comprou, até aquele mês ali, ele estava pagando, ele deu um pouquinho coisa de ato, ele estava pagando as parcelas, né? Deu uma somatória de 12 mil, o CICAC dele foi reprovado. Aí eu perguntei, mas me explica direitinho, eu deixei o Mustang quietinho, me explica direitinho, não me fala que eu não do corretor, não quero saber que eu não corretor, né? Ele tinha um carro financiado, aí eu perguntei para ele, quando o senhor fez a compra na mesa, o senhor comentou que tinha esse carro? Não comentei. E existe o questionário, existe um monte de coisa. Né? O corretor comentou alguma coisa com o senhor? Mas que eu me lembro, não comentou. Ou seja, eu vou falar que o corretor errou? Talvez o corretor não tenha errado.
É verdade. Não, às vezes tem Uma coisa... missão de informações. Existe, às vezes, por exemplo, o cliente acha que não vai impactar, que não vai aparecer. Existe aquele cliente que acha que vai comprar de final de semana também e não vai aparecer o nome sujo. Existe uma série de coisas também Sim. que acontece. Rapaz, e olha, eu vou falar pra vocês, o tempo foi embora, hein? Foi uma grande Dá pra ir riqueza. longe ainda, hein? Dá pra ir longe, né? Foi aí, assim, ó, uma grande riqueza ter vocês, um papo muito bom. Agradeço aí por vocês estarem aqui hoje. Com certeza vão retornar em breve. Obrigado. Né? Pra gente Mas que agradeço tá pela oportunidade. aí. compartilhando aí esses assuntos, né? E você também, corretor, que quer contar a sua história, que quer compartilhar o seu conhecimento, que quer estar aqui participando junto com a gente. Você pode sim se inscrever e falar, eu quero participar. Não esquece lá de chamar lá no Instagram, Aldevino Super Direções, e nós vamos agendar um dia também, junto com a nossa assessoria, para você estar aqui batendo esse papo também e compartilhando esse conhecimento. Obrigado, Genival, Aldevino. Zito, muito obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Abração. Tchau, Até tchau. mais.